Olá, galera do segundo ano, beleza? Tudo bem? Então, estou gravando essa aula, né? Para aqueles que não estão com dificuldades e tal. Esta semana, o PET vai trabalhar a questão da Constituição de 1824, né? Então, nós vamos falar alguns pontos aqui sobre ela, da matéria e tal, etc, né? Então, vamos lá. Deixa eu espelhar a tela aqui para vocês ficarem a par do PET. Instantinho. Vamos lá, então, bora lá? Vamos lá. Galera, ó, Constituição de 1824. Então, em 1824, né, foi promulgada, ou outorgada, na verdade, a Constituição, a primeira Constituição do Brasil. Nós já falamos que é uma Constituição. O que é uma Constituição? É a lei máxima de uma nação que organiza os poderes, né, os limites, direitos e deveres e impõe a lei, né? Ou seja, para não ter arbitrariedade, né? Diz direitos e deveres. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Assembleia Constituinte. Após a independência, em 1822, surgiu a necessidade de elaborar uma Constituição, né? Visto que o Brasil tinha rompido com os laços de Portugal, portanto, precisava de suas próprias leis. Então, tinha necessidade de organizar juridicamente o país, né? Uma Constituição elaborada por Assembleia Constituinte, reunião de deputados e senadores. A maioria dos membros da Assembleia Constituinte do Brasil composta pela elite, né? Proprietários rurais, comerciantes, pessoas de poderes econômicos, né? Tinha uma boa condição econômica. Então, em oposição aos comerciantes, aos militares, né, portugueses residentes no Brasil seriam proibidos de ocupar cargos públicos, né, e de representação nacional. No caso, os deputados, senadores, os comerciantes, militares e os portugueses que cá moravam. Então, fez uma constituição para separar, tirá-los, né? Então, o Antônio de Andrada, irmão do Bonifácio de Andrada, propôs o quê? Ele propusera, né, o voto censitário, né, que era o seguinte: poderia votar quem tivesse mais de 150 alqueires de terra, né, ou seja, e uma certa quantidade de mandioca plantada, tanto é que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, né? A Constituição da Mandioca. Por quê? Só poderia votar quem tivesse uma certa quantidade de terra, e além da certa quantidade de terra, teria que ter uma quantidade de mandiocas. Logicamente, isso era para quê? Para excluir certos setores, o pessoal do urbano, né, os militares e outras pessoas mais. E só votaria a partir da sua renda. Frente a isso, o que vai acontecer? Note que homens ricos que não possuíam terras não poderiam ser eleitos deputados e nem senadores. Isso retiraria do poder legislativo, os que elaboram as leis, né, aprovam, reprovam, comerciantes, portugueses, né, mesmo que fossem ricos, não tinham rendimentos provenientes da terra. Dom Pedro I recusou o projeto de Constituição. Com apoio de tropas, em 2 de novembro de 1823, decretou a dissolução da Assembleia. Os deputados que não aceitaram este ato foram presos e expulsos do país. Entre eles, o irmão Andrada, Bonifácio e Antônio, né, e Martim Francisco. Então, o que acontece? Dom Pedro não gostou dessa ideia, não. Por que Dom Pedro não gostou dessa ideia? Na verdade, a proposta do Antônio de Andrada também tirava o poder do rei, né? Era uma proposta que tirava o poder do rei e dava mais poder para o parlamento e, além do parlamento, para as províncias, né? Para os estados, que hoje nós chamamos de estados, mas naquele tempo passou a chamar-se província. Então, Dom Pedro não concorda, Dom Pedro manda fechar e ele vai convocar, né, para acalmar, ele vai convocar uma nova constituinte, só que ele vai impor as ideias, a proposta dele. Então, aprovado, Dom Pedro nomeou uma comissão de 10 brasileiros natos para elaborar um projeto de constituição. Aprovado o texto pelo imperador no dia 25 de março
de 1824, Pedro outorgou, impôs ao Brasil sua primeira Constituição. Vamos identificar quais foram suas principais características. Então, em 1824 é a primeira Constituição, de 25 de março. Não, vamos falar o seguinte, esta do Dom Pedro, não que ela seja democrática, ela não é democrática, não é plural, mas a também é de 1822 também não era, né? Tanto é que eles reuniram, você sabe o que eles fizeram para debater, discutir essas ideias? Eles saíram da capital, a capital na época era o Rio de Janeiro, eles pegaram e foram para uma região distante para ficar longe do povo, para não ter interferência, né? Então, ou seja, o povo ficou literalmente excluído. Então, vamos lá. O que a Constituição de 1824 vai estabelecer? Forma de governo. Monarquia hereditária. O que é monarquia hereditária? O poder passa de pai para filho. Estabeleceu 4 poderes. Moderador, executivo, legislativo e judicial. Professor, mas não são 3 que nós aprendemos? Sim, eram 3. Porém, aqui vai ser instituído em 1824 o 4º poder, que é o poder moderador, e ele vai mandar nos outros. O sistema eleitoral, voto indireto e censitário, né, por renda mínima, tal, etc. Ou seja, voto censitário. O que é o voto censitário? Voto censitário, ele é a partir da renda. Então, você vota a partir de uma determinada renda. Havia uma única religião oficial, na verdade, igreja. No Brasil, só poderia ser católico romano. Os estados, né, antigamente as capitanias, agora passa a chamar províncias. Os governadores eram chamados de presidentes, né? E foi instituída a união da igreja e do estado. O país seria geograficamente dividido em províncias, em algumas regiões, né? Cujos presidentes seriam nomeados pelo imperador. Entenda os poderes. O poder moderador era exclusivo do imperador. O que é isso? Não preciso nem ler, vou explicar melhor. O poder moderador, nós aprendemos que Montesquieu ensinou para nós que o Estado tem que ter 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, não é isso? Ou seja, são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. São harmônicos e independentes. Mas aqui vai acontecer algo diferente. O que é algo diferente, né? O que vai acontecer? Vai instituir um moderador, ou seja, o presidente que controla o poder moderador, ele tem o poder de tirar e retirar, né? O dissolver. O que é dissolver? Desfazer da Câmara dos Deputados, interferir no judiciário, interferir no próprio executivo. Professor, mas por que tem o executivo se ele é o executivo? Neste contexto, eles criaram, no texto não fala, mas criou um parlamentarismo no Brasil. Nós tivemos 2 experiências parlamentaristas no Brasil, né? Aqui vai criar o parlamentarismo às avessas. O que é isso? Tinha o Conselho de Ministros e o presidente do Conselho de Ministros, no qual o imperador nomeava alguém para representar, né? Era uma espécie do parlamentarismo inglês, só que às avessas. Mas quem mandava efetivamente era o 4º poder, o poder moderador, tá ok? E o legislativo, né, que nós sabemos, lembrar que neste período, se você elegesse Senado, você morreria senador, né? Para o Senado, morreria senador, era o poder vitalício, né? Os deputados tinham mandato de 4 anos, cada província tinha o direito de eleger 3 candidatos, tudo bem? E ao Senado, o imperador nomeava um deles. Poder judiciário, composto por juízes, os tribunais encarregados de cumprimento das leis e do julgamento dos infratores. Os juízes da mais alta corte de justiça do país eram nomeados pelo imperador, no caso seria o Supremo, né? Então organizava basicamente assim. O que é? Você tem o poder moderador, que comanda todos os outros poderes, tem poder sobre as Forças Armadas, tem poder de decisões sobre a Câmara e o Senado, tem poder de fechar ou manter, e além do mais, né, influencia diretamente, controla os 3 poderes. Executivo era exercido pelo primeiro-ministro, chamado ministro às avessas, não necessariamente como está no texto aqui, exercido pelo imperador, pelos ministros. Existiu o imperador também, mas existiu o presidente do Conselho de Ministros, chamado primeiro-ministro, ok? O legislativo e o judiciário. Olha, as mulheres, né,
os libertos, quer dizer, ex-escravos, indígenas, homens menores de 25 anos, estavam excluídos de votar. Poderia votar quem? Quem tivesse uma renda anual de cima de 100 mil réis, né, que é uma quantidade muito rica, tinha que ter muito dinheiro para a época, né, e para ser eleito tinha que ter no mínimo 200 mil. 200 mil. Então, ou seja, o voto era indireto, era só uma pequena fração da sociedade que, né, não podia votar, não poderia participar, ok? Nós temos que nos ater para isso. Né? Estabelecendo a participação, decisões econômicas do país, beleza? Então, bora lá para as atividades? Galera, ó, lembrar o seguinte, o que Montesquieu nos ensinou? Né? O Montesquieu nos ensinou da seguinte forma: uma nação tem que ser dividida em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Aqui no Brasil vai ser instituído 4 poderes, né? Legislativo, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador que vai comandar os outros 4, tá ok? E isso foi a única vez no Brasil, isso? De 4 poderes, sim, mas teve período que houve ditaduras, como o caso do Estado Novo, que o único poder que o executivo exercia os 3, legislativo, executivo e judiciário, tá ok? Bora lá, então? Vamos lá, eu vou passar para o Word. Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecido pela Constituição de 1824 e atual, de 88? Então, vamos lá. Quais são as diferenças de poderes? Em 1824, a Constituição estabeleceu 4 poderes, onde o rei, coloca aqui, moderador, né? Moderador controlaria os demais. E de 88? Divisão em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, onde seriam independentes e harmônicos, tá ok? Ou seja, cumpriria suas funções. Então, vamos entender. A de 1824 existem 4 poderes, onde que o rei tem o poder sobre as demais, controla as demais. A de 1888 é como propuseram o pensador iluminista, né, Conde de Montesquieu. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para 2? A pergunta 2 está perguntando o quê? A Constituição de... Deixa eu organizar aqui. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica deste poder. Quais são as características da Constituição de 1824? Vamos lá. Quais são as características da Constituição de 1824? Apenas aprovar as decisões da Câmara e do Senado? Não. O moderador não tinha essa questão de aprovar as decisões apenas. Não, era mais amplo. Ele tem influência sobre os demais. Dá autonomia para as Forças Armadas? Muito pelo contrário. As Forças Armadas estão subordinadas ao rei, ao poder moderador, tá ok? Diferente da Inglaterra, que estava subordinada a parlamento. Dissolver a Câmara dos Deputados... Vamos deixar essa C para nós entender. Vamos entender por que não é as outras. Então, garantir todas as autonomias da província? Muito pelo contrário, né? Embora os governadores, que nós chamamos de governadores, na época eram chamados presidentes, eles não tinham autonomia, se comunicavam diretamente com o rei, tá ok? Era subordinado ao rei no ponto até de nomeação, tal, toda forma de autonomia que se imaginar. Garantir que o voto fosse direto? Não. Então, a resposta certa aqui, qual que é? A resposta certa é dissolver a Câmara dos Deputados. Professor, mas o que é esse dissolver? Dissolver é desfazer, né? Tem uma manifestação, desfez, dissolveu, desvaneceu, tudo bem? Fechou? Por que que é? Ele tinha essa atribuição, né? A Constituição de 1824 dava essa Constituição. Um ponto que eu não falar aqui, que é o seguinte: a Constituição de 1824 estabelece o quê? Estabelece que, um ponto que eu acho interessante, o Brasil passa a chamar-se Império do Brasil, né?
A Constituição de 1821 vai falar o seguinte: o Brasil passa a chamar-se Estados Unidos do Brasil. A Constituição de 1988 vai dar outro nome do Brasil, passa a chamar-se o quê? República Federativa do Brasil, tá ok? É uma observação simples. Galera, a Constituição de 1824 é resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 23, né? Marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, criou o poder moderador exclusivamente do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase que absolutos. Praticamente aqui a gente já tem, né, todo o norte, toda a interpretação da Constituição. Vamos ler os demais para nós entendermos qual porquê que é ou não é? Provocou insatisfação em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões, como Confederação do Equador, Sabinada, Contestado. Vamos entender, provocou insatisfação a Constituição de 1824. Um detalhe: Confederação do Equador é outro período. Sabinada, né, é outro período. Contestado, 1902, 100 anos depois, né, praticamente 90 e poucos anos, 80 e poucos anos. Fechou? Então, não é. Então, a resposta já vai dando um norte aqui, uma referência. Favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem reveses, à exceção dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe. Não. Não foi a Constituição que vai dar o reconhecimento do Brasil, mas sim, né, algumas nações vão reconhecer o Brasil após pagar a indenização para Portugal. Tanto é que, independente da indenização, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação livre e independente, viu? Estabeleceu-se a eleição pelo voto censitário para governadores da província? Não. Né? Estabeleceu o voto censitário, geralmente era nomeado governador, ok? Pelo rei. Determinou que os representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. O voto não era direto no sentido você votava, né? E nem era assim. Ou seja, o Senado era vitalício. Então, se você elegeu uma vez, né? Não era direto porque o rei nomeava um dos três, né? Entendeu? Então, a resposta certa é o quê? A resposta certa é a letra A. Tudo bem? Vamos para 4? Galera, 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que o sufrágio era direto no que se referia às eleições gerais. Então, o sistema eleitoral vai falar o quê, né? Estabelecer o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto que você vota a partir da sua renda, da sua quantidade de dinheiro, ok? Então, o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais? Não. Para ser eleitor, era necessário possuir determinada renda anual? Renda censitário igual à quantidade de dinheiro que você possui, ok? Diferente da Constituição da Mandioca, que era pela quantidade de terras, né? C. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos? Não existia 2 turnos. 2 turnos é uma invenção nova, né? Diga-se de passagem, da Constituição de 88. Tudo bem? O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres, né? A questão é o seguinte, olha, a Constituição de 1824 ela não fala nada sobre o analfabeto, é diferente. Ela exige a questão da renda. A de 1891 proíbe o analfabeto de votar, tudo bem? Por ocasião das eleições, realiza-se o recenseamento geral da população? Não, né? Então, aqui até a questão tá falando na pergunta sobre a questão da renda, né? Censitário. O que é o voto censitário? Então, nós podemos concluir que a letra, né? A letra B. Por que a letra B? Para ser eleitor, você necessitava possuir determinada renda. Tudo bem? Então, só votava quem tinha o money, né? A grana. Os demais estavam excluídos.
Então, aqui tem algumas, né, são alguns artigos que não poderia votar na Assembleia, votar nas assembleias paroquiais, né? Quem poderia votar, quem não poderia votar. Vamos lá. Artigo 92, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Ó, lembrar que esse Word é 2007, se não me engano, e a assembleia não tem assento, aí acusa como que tem assento, ok? Os menores de 25 anos, no quais não compreendem os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, né? Então, esses são os excluídos votar. Os religiosos, quaisquer que vivem em comunidade claustral, ou seja, lá aqueles que vivem no mosteiro fechado, né? Hoje não tem, mas naquela época existia bastante. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos, né? Então, lá, tiverem uma renda líquida anual de 100 mil réis. O que é 100 mil réis? Bens de raiz. Bens de raiz é terra. Ou tivesse alguma indústria, comércio ou um emprego, né? Para ganhar isso tinha que ser um alto funcionário. A legislação espelha né, os conflitos políticos sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir o quê? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira? Não. Né? A questão é o quê? Que não está falando sobre isso. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres? Muito pelo contrário. Quando você põe a questão da renda, você limita as pessoas, né? Mesma coisa. Quem tem a renda maior de 100 mil reais pode votar. Então, mais de 95% da população brasileira não vai votar. A concentração de poderes na região produtora de café, no Sudeste brasileiro, não fala isso necessariamente, até porque nesse determinado o café era escasso, não era uma economia preponderante, não era uma economia dominante, né? Vai se tornar na segunda metade do século XIX. Aqui começa a ascensão do café, mas se vai efetivar na segunda metade. Então, não está falando sobre isso, né? Então, vamos lá. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Opa, parece que tem sentido, né? Proprietários e comerciantes, não necessariamente lembram homens que têm impostos. Diminuir a interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas? Não. Né? Até porque a questão aqui é mais diretamente está falando sobre o voto censitário. Então, ok? Então nós podemos concluir o quê? Que a resposta certa é a letra D. Ou seja, controle do político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. A questão da pergunta está falando dos conflitos políticos e sociais, né? Os pobres estão a parte do processo, né? A questão da questão da DE fala em questão do foco da igreja, então não é. Então, galera, nós podemos concluir que a resposta da 1 é as diferenças entre as duas constituições, a 2 é a letra C, a 3, letra A 4, letra B, e a 5, a letra D. Então, hoje nós concluímos o PET, tá ok? Frente a isso, nós vamos concluir por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Vou compartilhar isso no grupo e também no Google Sala, fechou? Galera, um forte e fraterno abraço, né? Ok? Então, até semana que vem, conto com a presença de vocês. Falou, galerinha. Deixa eu fechar esse trem aqui.